Sim, senhoras deputados, continuamos com a nossa reunião. Faça favor de responder, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Há ainda muitas questões por responder e depois eu vou passar a palavra ao diretor para responder. Obrigado, senhor secretário. Vou responder a questão de Peng Chun quanto às táxis online. Sim, há regulamentação agora. E quanto a táxis pretos, sim, estas táxis também podem aceder para disponibilizar serviços online. E quanto ao trânsito do ponto da amizade, quanto à videovigilância, sim, temos limitações de dados pessoais, portanto, temos de ter muito cautela para tratar dessa matéria. Portanto, vamos dar uma resposta quanto antes. Senhor Presidente, vou responder sobre a lei de bases das águas marítimas. Atualmente, a DESAMA está a coordenar a elaboração desta lei e nós, em meados de novembro, esta proposta de lei foi para o Conselho Executivo. Eu creio que, muito brevemente, a proposta de lei irá chegar à Assembleia Legislativa e, após isso, esta proposta de lei, para além disso, ainda estamos a elaborar o regulamento administrativo a complementar em relação a esta proposta de lei. E eu creio que o regulamento administrativo também vai entrar em vigor muito rapidamente. Obrigada. Obrigado, senhor secretário, senhores deputados. Vou agora responder à questão dos deputados ao tempo e só. Quanto aos drones, de fato, a sua autorização está a ser generalizada e que hoje já atingimos o dobro da taxa de utilização de 2016. Os visitantes e turistas também gostam de visitar Macau acompanhado de drones, daí que quer nas autocarros, quer noutros locais, também fazemos publicidade sobre esta matéria. E tendo em conta a segurança, nós autorizamos, então, a entidade organizadora para efetuar a filmagem através de drones em Macau. Sabemos que anualmente contamos com 30 milhões de passageiros, mas só que 8% chegam cá através do nosso aeroporto. Por daí que nem todos vão utilizar o nosso aeroporto, mas sim outros postos de fronteiriço para entrar a Macau. E de acordo com a nossa previsão, vamos então proceder a um planeamento quanto ao trânsito de 3 dimensões. Podemos então estabelecer uma articulação entre os autocarros e os táxis. Senhor Presidente, senhores deputados, quanto às questões levantadas pelos deputados sobre a infiltração da água, independentemente das habitações públicas ou nos edifícios privados, porque muitas vezes ocorrem situações de infiltração da água mesmo nos edifícios novos, mas para resolver esse problema, o mais importante é o civismo, a educação cívica e depois as relações de vizinhança. E vamos tentar já organizar ações de formação para a formação de técnicos para o tratamento ou resolução do problema de infiltrações. Agora já há mais ou menos 16 mil casos e esses dados já estão na nossa página. Mas a boa relação de vizinhança é muito importante, porque às vezes os casos já são resolvidos pelos vizinhos, pela colaboração dos vizinhos. Quanto à legislação, não tenho resposta a dar.
Quanto à questão do deputado Lamilfon sobre a legislação no planeamento geral de proteção ambiental 2010-2020, nós temos realizados programadamente os trabalhos legislativos e sobre as matérias que têm mais a ver com a vida da população. Por exemplo, a lei de prevenção de ruído, normas de emissões de gases de escapes, entre outros. E no próximo ano temos ainda 4 propostas de lei sobre as fontes de poluição do ar, por exemplo, sobre fábricas de cimentos e também terminais de combustíveis, central térmica, sobre as normas de emissões de poluentes. Temos também planos de apoio financeiro ao setor logístico e também plano de gestão de resíduos de construções. E nós também estamos a elaborar uma lei sobre o uso de sacos de plástico. E quanto aos veículos eletrônicos, no ano passado, nós também definimos planos a curto, médio e longo prazo. Em 2016 até 2019, nós vamos instalar 200 postos de carregamento. Agora temos 50 e até 2019 temos 200 postos. E vamos também fazer uma revisão em breve prazo. Bom, e sobre a questão da deputada Ana Slam, sobre os critérios para os novos jateiros, nós temos nossos critérios e na zona antiga, quer instalações públicas, quer outras instalações, nós sabemos que não é suficiente. E porque é que na zona A vai ter um campus para escolas? É que isso para a zona A é um valor bastante elevado, mas para outras zonas de Macau nem por isso. Esperemos que introduzir mais infraestruturas nos novos jateiros para elevar os valores. E nós, após estipularmos estes objetivos, eu creio que é de longo prazo, e nas zonas antigas nós conseguimos local para construir essas infraestruturas. E no plano diretor isto vai ser tudo refletido. E sobre as licenças de utilização das habitações demora muito tempo. O que é que significa licença de utilização? É que estes prédios já têm condições para ser utilizado e para além de poder utilizar, tem que ter a rede de drenagem, entre outros. E isso, quando se vai efetuar a fiscalização, é uma fiscalização interserviços. Por exemplo, quando se faz quando se tiver que fazer escavações nas vias, então vai ter que pedir uma licença e depois tudo isso, à espera da licença de canalização, poderá esperar vários meses. Às vezes, vários serviços públicos poderão ter exigências diferentes, porque quando se aceita a licença de utilização, nós temos que ver tudo isso. E sabemos que existem esses problemas e vamos resolvê-los. E em relação à questão do deputado Sica Alon sobre o Conselho de Planeamento Urbanístico, isto está relacionado com a lei do planeamento urbanístico. Quando entrou em vigor esta lei, é necessário efetuar uma consulta pública. E durante este processo, dentro do Conselho, existem 8 serviços que estão dentro do Conselho de Planeamento Urbanístico para fazer todo esse trabalho.
Em relação à questão do deputado de alto empenho sobre as obras viárias e o seu impacto para com toda a rede viária, nós vamos continuar a acompanhar de perto as fiscalizações feitas pelas companhias de fiscalização e em tempo atempado vamos então recuperar, no caso da falha de iluminação, vamos então comatar essas lacunas. 係關於質量。 Quanto ao problema da qualidade, todos estão preocupados com esta matéria. Na zona de Wupun, sim, não aceitamos com os problemas da qualidade que têm a ver com as fendas. Isto tem a ver com a estrutura do edifício e, por isso, para a reparação, o governo não vai pagar nada. E com condições é que nós vamos, então, aceitar as propostas das empresas. Deputado Wong Heng-fai, obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor secretário e senhoras deputados. Gostava de aproveitar esta ocasião para manifestar o meu agradecimento ao senhor secretário, aos seus equipe durante o salvamento, ou seja, durante a passagem do tufão Atu. E na sua tutela, em primeiro lugar, queria falar da lei de ruído, ou seja, lei número 8, 2014. Esta lei entrou em vigor em 2016. Então, segundo esta lei, foi reforçado a fiscalização, as obras de escavação de estacas, assim garantindo, assegurando a saúde pública e ambiente habitacional. E tendo em conta as obras que são urgentes e têm implicações com o interesse público, segundo a lei, a atual lei, pode dar lugar à isenção das limitações previstas nesta lei. E, segundo esta lei, para obter há que obter a autorização do chefe do executivo e através de um despacho publicado no Boletim Oficial. E o setor da construção civil tem em conta a urgência de algumas obras e acham que se há necessidade de publicação no boletim oficial, então isto vai trazer muitos inconvenientes para a realização de obras. Então, queria perguntar ao senhor secretário se é possível dar mais facilidades para o setor, ou seja, através de formas públicas, ou seja, através de publicação do despacho nos jornais, no website dos serviços públicos, para divulgar este despacho do chefe do executivo. Estas são algumas opiniões sobre a lei de ruído ambiental. E sim, já li a parte da sua tutela nas leis, nas páginas 350, quanto ao regulamento administrativo sobre a lei da atividade comercial de administração de condomínios. Sim, sobre esta lei. Esta lei foi aprovada em agosto Bela Isle, ou seja, lei número 14, 2017. Depois da sua publicação, esta lei vai entrar em vigor um ano depois da sua publicação, ou seja, em dia 21 de agosto de 2018. Portanto, precisamos de fazer o seguinte, ou seja, antes da entrada em vigor desta lei, os regulamentos administrativos têm que ser publicados, porque há muitos regulamentos administrativos, ou seja, referidos no artigo 14 sobre a caução a prestar, a fixação do montante da caução e também os procedimentos sancionatórios e administrativos. Portanto, ou seja, tem que concluir estes regulamentos administrativos até 2018.
E, para além disso, queria também colocar questões sobre o seguinte, ou seja, na referida lei, no seu artigo 36, refere-se aos procedimentos eletrônicos. Sim, tendo em conta estas normas, acho que é uma boa oportunidade para implementar o governo eletrônico, porque aqui para pedir a licença de atividade ou renovação, pode-se recorrer aos procedimentos eletrônicos. E, senhor secretário, não sei se neste âmbito há ou não qualquer planos para estes procedimentos. Mas queria também falar do seguinte, sobre o Centro de Arbitragem Predial. Alguns deputados também falaram disso ontem. Esta arbitragem é facultativa ou obrigatório? Queria também falar deste centro. Este centro, porque o governo pretende, através deste centro, para resolver os conflitos na administração prediais e, assim, evitando que estes conflitos sejam submetidos aos tribunais para não demorar muito tempo. E assim, o chefe do Executivo, em 2011, em abril, através de um despacho, foi criado este Centro de Arbitragem Predial. E segundo as afirmações dos representantes em 2016 no Conselho Consultivo de Zonas do Centro, até 2016, nenhum caso foi recebido. Mas, sim, também o governo já trabalhou muito para as conciliações e, segundo os dados, datada até outubro de 2015, entre 2011 e 2015, os casos tratados através deste centro eram de 112 casos. E quais são os dados entre o 2016 e 2017? Eu acessei ao website do IHK, mas não vejo nada sobre esta matéria. Mas a minha questão é a seguinte. Este centro de arbitragem, segundo o artigo 2º daquele despacho, o âmbito da arbitragem é muito estreito. E, através da Lei número 12 de 2017, aprovada pela AEL, há uma norma, se não me enganei, ou seja, artigo 16, fala-se de Deputado Choi Sai-peng. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário, várias questões. Primeiro, o Sr. Secretário, tenho que elogiar o Sr. Secretário sobre o planeamento, sobre o regime jurídico da construção, do domínio da área da construção urbana e do urbanismo. E sabemos que quando se elaborou esta lei não não tivemos experiência e tem alguns vícios. E então, no presente ano, vamos afetar alterações pontuais. Mas gostaria que o senhor secretário tivesse em conta vários pontos. É que algumas pessoas que têm algumas matérias em faltas e depois não se consegue inscrever como um arquiteto.
E como membro deste Conselho, de facto, acho pena porque faltou só um bocadinho e não é possível nós conseguir ter esse poder discricionário e abrir uma formação para esta pessoa para finalizar toda a sua formação. Então, gostaria que o senhor secretário tivesse em conta que as pessoas que têm as suas habilitações académicas que faltam a algumas disciplinas possa solicitar que as instituições de ensino superior que tenham estas disciplinas possam disponibilizar essas pessoas conseguirem formar essas pessoas. Eu creio que temos falta de talentos nesta área e assim gostaria que essas pessoas também pudessem entrar neste setor. Já sabemos que temos o regime dos assistentes sociais, é bastante mais flexível neste regime e que aqui refere nesta proposta de lei que deve ter uma formação contínua aos assistentes sociais. Então, quando o senhor secretário revê a proposta de lei da qualificação do domínio da construção urbana e do urbanismo, podemos ter em conta esses artigos e depois talvez pode-se aditar essa matéria nos regulamentos administrativos. Por exemplo, em Hong Kong, pode-se fazer uma autoformação, mas em Macau nada refere sobre isso. Por exemplo, os formadores preparam para as aulas, mas não contam esse trabalho que eles dão aulas. Então, gostaria que o senhor secretário também... É que os docentes, os formadores também têm que fazer muito. O senhor secretário sabe que algumas pessoas podem não ter uma licenciatura, mas durante 30, 40 anos está a trabalhar nesta área e tem muita experiência tem muita experiência do que os que têm um curso superior. E não sei se é possível... É que agora só sugerimos que haja, para além das habilitações académicas, tem que ter uma formação. Mas a pessoa que não tem habilitação académica, não sei se pode ir a um exame se já tem 20 anos de experiência. Eu creio que essas pessoas, se nós dermos esta oportunidade, elas vão passar no exame. As pessoas podem pensar que, quer dizer, se não conseguiu estudar quando era jovem, poderá ainda conseguir um seu trabalho durante a sua vida. E sobre a renovação, no Conselho da Renovação Urbana, sabemos que está tudo relacionado, muitos problemas. E o Conselho necessita muito tempo para discutir toda essa matéria. No entanto, quando se espera, não sei se pode fazer já algum trabalho, nomeadamente quando fomos afetados pelo tufão Ato, alguns parques de estacionamentos foram totalmente inundados e, por exemplo, a partir de agora não vamos construir mais parques de estacionamentos na cave. Não sei se no planeamento podemos estudar qual é a zona baixa de Macau. Onde é que fica a zona baixa de Macau? Não é só no Porto Interior que é a zona baixa. O Porto Exterior, na zona do Lamau, Coluan, também é. Então, no Conselho de Renovação Urbana, talvez podem pensar mais e, então, ter em conta tudo isso. É que nos últimos tempos, nos jornais, referiram que os nossos serviços de obras públicas estão a analisar como é que pode fazer uma plataforma dentro da loja para proteger-se das águas. Mas, no entanto, temos quadros elétricos e depois não se consegue levar esses quadros elétricos a 3 metros. Então, nas zonas antigas, quais são os critérios que nós temos que definir? Por exemplo, os ventos é para 100 anos. Então, inundações é para 200 anos ou 2000 anos? Ou será que utilizamos os critérios da última vez?
O senhor secretário disse que temos que prever para uma inundação de 20 anos. No entanto, se vier a próxima inundação, quando é que? Não sabemos se podemos enfrentar esta inundação. Mas, independentemente desses critérios, também no fundo de reparação predial, nós podemos criar uma comporta nas portas dos prédios para proteger-se das inundações. E sobre os transportes de Macau, ontem o senhor secretário referiu que cada apartamento tenha um parque de estacionamento. No entanto, atualmente já temos muitos carros e muitas pessoas em Macau. Agora, para construir um local para construir umas casas, também é um problema. Agora, se um apartamento para um estacionamento para um apartamento, para além de termos muitas pessoas, depois nós também vamos ter que ter muitos parques de estacionamento. Se agora vamos ter que aumentar o número de parqueamentos, então vamos ter menos casas. Se há menos casas, o valor aumenta. E tendo em conta as experiências de Hong Kong, nas zonas habitacionais, cerca de entre 40 a 70 metros precisa de um estacionamento. E de 82 metros precisam de um parque de estacionamento. E por isso diminui-se o número de parques de estacionamento. Isto é bom, porque temos mais habitações e, segundo, obrigamos as pessoas a saírem de casa a pé ou então irem nos transportes públicos. Primeiro queremos que as pessoas que tenham a sua casa e depois é que nós queremos que as pessoas tenham um parque de estacionamento. Deputado Bujoki, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Senhor Secretário, Engenheiro Raimundo de Rosário, seus colaboradores, caros colegas, aliás, e o senhor secretário, já temos muitas oportunidades de trocar opiniões no Conselho para a Renovação Urbana. Naturalmente, o plano diretor é documento principal e muito importante, porque isto é razoável em ter, em primeiro lugar, este plano até 2019. Naturalmente, a população não desconhece e ligou-me perguntando, por exemplo, o terminal de autocarros das Portas de Cerca leva 2 anos para completar as obras e tem de aproveitar também fim de semana, os feriados, para encurtar a duração das obras. Mas, ora, uma obra, a partir da concepção até o projeto e o início das obras e depois a conclusão das obras e a vistoria das obras é que tem a obra totalmente concluída. Eu sei que o terminal das Portas de Cerco, muitas infraestruturas têm de ser, então, mais simples. tem de aguardar pelas peças e pelos materiais. Por exemplo, uma obra, se não tiver um bom plano, um bom projeto, vai acarretar muitos problemas no futuro. Por conseguinte, há que proceder muitos trabalhos preparatórios, inclusivamente estudos, como, por exemplo, estudos sobre o impacto em relação à nova Grande Baía, e também a entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai Macau. Tendo em conta toda esta conjuntura, é que podemos avançar com o nosso planeamento. Quanto a este aspecto, eu já tentei explicar junto da população. Espero que o seu secretário me possa também ajudar a resolver os meus problemas. Na Zona A, ontem, o seu secretário referiu que já tem um PCU emitida. De fato, foi lá ver e foi ontem justamente que publicado e está na página eletrônica. No passado já cheguei a discutir com o seu secretário que na Zona A, quer o plano diretor, quer o plano de pormenores, qual é o ponto de situação? Porque, na altura, muito nos preocupamos com aquele terreno, porque vai ser aproveitado para a construção de habitações. Mas só que quais são as instalações complementares nos arredores?
também muito preocupa, a população também se preocupa, será que isto vai afetar a vida dos moradores nas imediações? E, por exemplo, as galerias técnicas, etc., que nas zonas também pode, através das galerias técnicas, em avançar com as obras e com vias de 9 metros, 15 metros e 20 metros. Mas então, por que é que, quando das obras de fundação e das infraestruturas, não avançar em simultâneo as obras das galerias técnicas? Porque se conseguimos avançar em paralelo, pode minimizar os custos. E daí que já tem, porque já tem um planeamento base para o efeito. Caso contrário, vai ser difícil arrancar com os trabalhos. Ora, arruamentos e também há que pensar na canalização da água e de luz. E quanto ao PCU, queria também falar sobre o problema do helicóptero. A aviação, a Autoridade de Aviação Civil e também os serviços de assuntos marítimos também já referiram em relação à Zona A. Afinal, o plano para a Zona A, quando é que as obras vão arrancar? Outra questão que tem a ver com a lei do ruído. Alguns colegas há pouco já referiram, o nosso deputado Von Hinfei. As opiniões, de fato, são contributivas para o nosso setor. A questão de realização de obras contínuas, permitindo a realização de obras na parte noturna. O seu engenheiro conhece muito bem as obras viárias, a pavimentação, a catrão, se for à noite, o trabalho vai ser muito mais acelerado e também não causa impacto para a fluidez na circulação. E, naturalmente, há pouco também foi referido, pode ser através da delegação de poderes para que não precisam, se calhar isto precisa de alterar a lei, só que se prever a delegação de poderes, então já não precisa autorização do chefe executivo, tal como acontece no caso do metro ligeiro precisar de reparação. Essas obras de reparação podem ser realizadas durante a noite. Eu espero que o seu secretário falou sobre a obtenção da proposta em Macau, a falta de bolsas. De fato, a falta de experiência em Macau em relação às grandes obras e também não temos muitas pessoas para este efeito, porque são poucas essas obras. Por isso, essas pessoas, quando trabalham para uma determinada obra de grande envergadura, depois de ter essas obras concluídas, deixam de ter trabalho. Por isso, ultimamente, depois de ter um trabalho concluído, não se sabe quando é que vai ser a próxima obra. Então, os engenheiros, os arquitetos, como é que podem ter o desenvolvimento da sua carreira de forma sustentável? E também estou a ver naquela lista, da lista das obras que cabe à sua responsabilidade, são mais de 60 projetos ou obras em curso. São essas obras. Eu creio que para o nosso setor temos trabalho suficiente para trabalhar. Eu espero que o seu secretário possa ponderar no sentido de permitir às empresas locais participar nessas obras. O seu secretário também referiu sobre a questão de racionalização de quadros e simplificação administrativa. Todos os meus colegas reconhecem que o seu secretário está a trabalhar muito bem nesta vertente. Não houve, então, aumento de pessoal. E também tentou fundir os serviços dos serviços de correio, passou para já a direção dos serviços de correios e telecomunicações e depois houve então essa reorganização dos serviços. Não será que também se o secretário pensar energia, o transporte,
os serviços meteorológicos, os serviços marítimos. Pensou não só o secretário em ainda simplificar mais os serviços públicos, por exemplo, outros serviços logísticos de apoio, que eu creio que esses serviços logísticos podem ser desempenhados por um só departamento e não precisa em cada uma das direções ter um departamento para prestar serviços serviços logísticos. Muito obrigado. Olá, Sr. Deputado Marcos Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas. Um cidadão para dizer isto ao Sr. Secretário, que é um verso em chinês. Então, não sei se conhece este poema, não? Então vou simplificar para também facilitar a vida dos tradutores. Isto é para elogiar o Sr. Secretário e a sua equipa. Se não perceber, não faz mal, daqui a bocado explico. Dou uma explicação. Em 2015, 16, 17, a taxa de execução do PIDA. Então, a taxa de execução mais alta dos serviços públicos todos são os serviços públicos das obras públicas do Sr. Secretário. Tem uma taxa de execução alta. Foi isso que o cidadão me pediu fazer para elogiar o Sr. Secretário. Também a eficácia continua, a eficácia do trabalho, da tutela do Sr. Secretário, a taxa de execução é alta. Como é que conseguiu esses resultados, Sr. Secretário? Taxa de execução alta. Uma pessoa é como um elástico, não é? E depois, ontem disse-me que a sua equipa trabalha das 9 da manhã até às 9 da noite. Para prestar um bom serviço à população, mas para poder continuar a prestar bom serviço à nossa população de forma contínua, então deve também dar um período de descanso suficiente aos seus subordinados, não é? Ainda recebi uma carta de elogio à Direção dos Serviços de Assuntos de Tráfego por ter introduzido, instalado um semáforo lá, na Rua dos Pescadores, porque já há um semáforo lá para facilitar a vida dos idosos que passam por lá. A eficácia, eficiência das obras públicas, a taxa de execução do PIDA, e tendo em conta todos esses fatores, podemos ver que tudo está a subir, a taxa de execução também está a subir. Merece elogio nosso. Será que, se calhar, tem que falar com os serviços competentes para ver se há uma solução para a contratação de mais pessoal? Porque a contratação centralizada é um obstáculo para a contratação de pessoal por parte das obras públicas. Alguns dos meus colegas disseram há bocado que é necessário viadutos, túneis, etc. Mas para isto há que então vedar algumas ruas para a realização de obras. Ora, para construir infraestruturas, para construir ruas e mais vias rodoviárias, então tem que fazer obras, não é? Agora, Sr. Secretário, será que há um departamento próprio para se não há um departamento próprio para a elaboração de um mapa em relação às canalizações relativas à água, à eletricidade, à rede subterrânea? Há algum departamento com esta função?
porque sabemos que essas redes passam até no centro histórico de Macau. E por isso é que eu estou a perguntar, há um departamento que já fez um mapa sobre a rede subterrânea, quer da água, quer da eletricidade, etc. Porque às vezes sabemos que na construção de um edifício ou de uma obra qualquer fazem escavações nas ruas. E depois as empresas também mudam às vezes e muitas vezes quando há mudança de empresas, das obras, então as empresas não têm conhecimento das redes subterrâneas e têm que abrir novas valas para ver o que é que está debaixo do subsolo. Agora, quanto ao concurso das habitações, sim, agora há habitações para as pessoas, mas depois, por que é que demora tanto tempo para conseguir habitar nessas frações? Isto deve-se ao problema da qualidade dos edifícios, por causa das infiltrações da água, que não conseguem, então, viver lá. Sim, porque então sabemos que ainda há trabalhos desenvolvidos por associações e com apoio com a intervenção do governo, ações de formação, a intervenção das obras públicas, da ação, etc. E realizam até cursos avançados para a formação de pessoal qualificado. Agora, quanto às empresas e o regime de credenciação, na altura, o secretário da tutela ou seja, o secretário lá, disse-me que sim, que vai então avançar com a credenciação. Mas isto também tem a ver com a colaboração dos serviços que estão sob tutela das obras públicas. Agora, quero saber se o senhor secretário apoia ou não a implementação desse regime de credenciação. Porque temos que ter critérios para isto, porque para salvaguardar a qualidade das construções, não é? Se não houver qualidade, então quem é que tem que assumir a responsabilidade, não é? Ora, quanto a gás natural, todos já falaram. E no relatório das lá, o senhor secretário disse que em 2018 a concepção da estação vai estar concluída e depois vai haver 200 autocarros. Sim, isto é bom. Mas agora, onde é que há terrenos? Tem que haver terrenos para conseguir construir a estação, não é? Agora, a cidade inteligente. Sim, depois de sair da Assembleia, vamos ter acesso à MGM e depois estou a fazer um telefonema, estou a falar ao telefone e depois cai o sinal em algumas zonas em direção à MGM. Será que é possível de adotar a medida da China, por exemplo, criar, ou seja, instalar instalações antenas ou centros de recepção de sinais em forma de uma árvore, tal como na China, para haver rede por todas as zonas, em todas as zonas de Macau? Faça a favor de responder, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Sim, deputado Maxoi Kuhn, vou falar o seguinte. Desta primeira vez que divulguei a ela, sim, eu sou também da área. Sim, na primeira vez que participei, que estava presente na aula, os meus colegas, a sua moral já é diferente. Em 2015, em abril, só o deputado Maxoi Kuhn manifestou a sua confiança em mim. E agora vou responder às questões colocadas. Deputado Wang Hinfei, quanto à lei de ruído, sim, eu já disse que vamos alterar a lei de ruído. Em breve prazo, vamos ouvir as opiniões do sector e, se calhar, no próximo ano, no meados,
Vamos iniciar o processo legislativo, então também vou responder à questão do deputado Wu Joikit. Sim, porque nós temos 6 conselhos na minha tutela. Portanto, periodicamente tenho reuniões convosco. Portanto, se calhar posteriormente também temos a oportunidade para discutir a alteração da lei de ruído. Portanto, em breve prazo, vamos ouvir as opiniões do sector, porque este ano vamos lançar uma consulta pública destinada ao sector. E quanto à lei da atividade comercial da administração predial, sim, vamos fazer o regulamento administrativo em agosto. Se não me engano, o artigo 36, na primeira versão, sim, os procedimentos eletrônicos eram obrigatórios. Mas depois de alterarmos o texto, estes procedimentos não são obrigatórios. E porque só temos 3.400 funcionários, portanto, sim, incentivamos as pessoas a recorrer aos procedimentos eletrônicos. E também na proposta de lei da habitação social, sim, o pessoal da IHK também vai recorrer ao procedimento eletrônicos. E depois temos também formulários eletrônicos, assim, sim, são mais convenientes. E quanto ao centro de habitação, se calhar depois eu vou passar a palavra ao pessoal do IHK. E quanto ao regime de acreditação, sim, porque agora nas leis há sempre normas sobre a revisão durante 2 ou 3 anos. E, portanto, sobre aquela lei de regime de acreditação, sim, já estamos a trabalhar para a sua alteração e depois também vamos ouvir as opiniões do sector. E quanto à renovação urbana, o senhor diretor depois vai dar uma resposta. E quanto aos autosilo, sim, ontem disse que sim, há critérios. E um deles é uma fração ou um lugar de estacionamento. Mas saliento o seguinte, aquela é o Decreto-Lei 4289-M, é um decreto diploma de 1989, ou seja, 200 metros quadrados com um lugar de estacionamento. Devemos encontrar um equilíbrio. Se construímos menos lugares, então as pessoas queixam-se de falta de lugares. E já ontem, já disse que há mais de 10.000 lugares legais. Temos 11.000 veículos, mas sim 12.000 lugares de estacionamento. Mas sim, lugares para motas não são suficientes. Deputado Wu Joikit, quanto às suas questões, na zona A, nas LAG deste ano, no mesmo parágrafo, eu disse que vamos fazer o plano diretor da zona A e depois o diretor vai complementar esta matéria sobre o planeamento da zona A. E quanto às galerias técnicas, sim, sim, também a deputada Lam Yofong também já falou disso, sim. Antes temos um grupo de trabalho e já vejo muitos trabalhos, mas segundo os meus colegas, ninguém quer
levar a cabo destes trabalhos. Portanto, agora ainda não é definido, mas sim, não é um plano definitivo, mas sim vai haver uma empresa, uma concessionária que está disposto a fazer isto. Portanto, já estamos a trabalhar para esta matéria. Também nos novos aterros e na zona A. Portanto, se conseguimos, então há uma concessionária a desempenhar, a levar a cabo estes trabalhos. Sim, quanto à zona A, sim, procuramos ou temos de. Este é mesmo temos de fazer isto. E quanto ao anúncio, ou seja, devido aos limites de altura, os helicópteros não podem voar para aquela zona. E ao construir edifícios, os helicópteros não podem voar para lá e há que mudar a oficina dos helicópteros. Sim, já respondi a questões sobre a lei de ruído e quanto à fiscalização e das empresas de fiscalização. Nos últimos anos, o PIT da nossa tutela, em 2015, 9 mil milhões, este ano, 13 mil milhões. E quanto à empresa de fiscalização e também consultoria, há este ano obras de 10 mil milhões. Mas também, ou seja, quando houve duas fiscalizações, então não exigimos que estas pessoas tenham que dispor de 30 pessoas. E estas empresas também podem contratar o pessoal lá fora, no mercado. Só que as empresas disseram que no mercado também há falta de recurso humano. Portanto, nós também permitimos que as empresas contratem pessoas no mercado. Se calhar, sim, podemos também reduzir o número de pessoal de fiscalização nas empresas de fiscalização. E quanto à racionalização dos quadros e simplificação administrativa, sim, no início tínhamos 15 serviços, mas agora só temos 12 serviços. Mas como há também planos não imaturos, portanto, não vou partilhar convosco sobre estas matérias. Mas esta é uma coisa que os funcionários não vão gostar. Eu não vou acelerar ou avançar muito com estes trabalhos, porque tem de cuidar dos 3 mil funcionários da minha tutela. Porque acho que há ainda espaço para fazer mais. Mas eu tenho de ter em conta a velocidade desses trabalhos. Eu também ainda não respondi a algumas questões. Deputado Masoy Kuhn, pida, porque é que conseguir fazer tantos? Porque nós, ou seja, não temos um mecanismo para que os trabalhos sejam feitos automaticamente. E pida. Hoje é 63%, a taxa de execução é 63%. E também nos últimos anos conseguimos
a taxa de execução é de 80%, mas este ano é de 63%. Estou sempre a acompanhar esta matéria. Estou sempre a pedir aos outros serviços a trabalhar. E, teoricamente, um secretário não precisa de estar sempre atrás de outros serviços. Mas aqui também há muitas testemunhas, porque eu estou sempre a pedir ajuda dos outros serviços, a pedir aos outros serviços para trabalhar mais e também pedir aos trabalhadores para atender telefonemas das 9 da manhã até 9 da noite. E até 9 da noite, os diretores têm de atender a minha telefonema. Não estou a exigir que elas estejam presentes comigo. E sim, também há boas notícias. Portanto, sim, vamos ter maiores resultados. Estou sempre a dialogar com os meus diretores. Por exemplo, agora temos vários serviços públicos que estão a reorganizar-se. Eu não quero que um serviço tenha 3 subdiretores. Não concordo. Não quero ter 10, 20, 10 departamentos e 20 divisões. Os meus serviços da minha tutela não podem ter tantos departamentos e divisões e subdiretores. E por isso temos 4 diretores que têm cerca de 600 trabalhadores e o máximo são 2 subdiretores. Vou controlando esse número. E eu acho que não é necessário que a estrutura seja tão volumosa dentro dos serviços públicos. E em relação à direção dos serviços de cartografia e cadastro, vão dar mais informações sobre essa matéria. E depois de acabar as propostas de lei de habitação econômica e social, depois vamos também tratar de outras propostas de lei e do gás natural. E em relação... vou passar a palavra à diretora. Obrigado, Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente, para responder à questão do deputado Marcelo Quirino sobre a linha de entrada na Ponte Saiwan. Eu sei que há um problema de linha dos telemóveis na Ponte Saiwan. E já comunicamos às operadoras e eles também já responderam e que em 29 de novembro já se ajustaram os níveis e alguns já resolveram os assuntos no dia 8 de dezembro. Uma segunda questão sobre as antenas é um problema histórico. Os fios elétricos são feitos por as maquinarias. Praticamente 45% são fios subterrâneos e os de televisão por cabo também temos as nossas exigências. E em relação aos candeeiros, temos outro contrato de concessão e esperemos utilizar, mas já nas pontes já tem as suas antenas das operadoras de telecomunicações. Senhor Presidente, senhores deputados, muito agradeço a pergunta do deputado Wong Hing-fei em relação ao Centro de Arbitragem. Entre 2011 e 2015, o Instituto Habitacional tratou 102 casos, mas só que interviemos para arbitragem. E em 2016 e 2017, 36 casos e que não chegou a uma conclusão
com sucesso. E por quê? Porque se as partes não tiverem esta vontade de, através da arbitragem, resolver o problema, daí que eles não, os interessados não assinaram o acordo, porque uma vez assinando o acordo, isto quer dizer que já conseguiram e que pretender resolver no tribunal. Sim, obrigado, senhor secretário. Vou fazer um complemento quanto às questões do senhor deputado Choi Sai-Peng. Sim, sobre regime de qualificações no domínio da construção urbana e do urbanismo, sim, não teço críticas. As obras públicas faz parte daquele conselho e já está, o volume de trabalho é elevado. E de 2015 até agora já apreciamos 2.000 e tal pedidos e tivemos que fazer ainda o trabalho de registro e já foram 2.500 casos. E depois, no meio disto tudo, ainda temos que avaliar os docentes, depois os estagiários, depois ações de formação e depois o registro. O registro também há que fazer a avaliação da carga horária e agora só temos 24 pessoas, agora estamos a dar apoio a 4 conselhos e trata-se mesmo de um grande volume de trabalho porque há 13 profissões, inclui 13 profissões, a avaliação de 13 profissões. Algumas profissões ou áreas, especialização, ainda há arquitetos e depois alguns são 2 e depois ainda temos que editar. Mas, por exemplo, há ainda engenheiros de transportes, engenharia de combustíveis, etc. E no futuro vamos, de certeza, fazer uma revisão sobre este regime de qualificações. Agora, quanto aos parques de saneamento ou silo-autos nas zonas baixas, depois do tufão Ato, já fizemos um estudo e 50 parques de estacionamento foram afetados pela passagem do tufão Ato. Para anulações das inundações, para além de... Por causa da... Isto deve-se... As inundações deve-se à altura dos acessos da entrada e saída dos parques de estacionamento e também, e se calhar mesmo com as comportas, a instalação de comportas não consegue resolver o problema. E mesmo para a extração da água, por causa da água de inundação da água do mar é difícil e agora temos então que utilizar a nossa inteligência para resolver o problema. Quanto à zona A, e viu o planeamento da zona A e diz que parece que é simples, mas não é simples o trabalho sobre o planeamento da zona A. Já fizemos uma consulta pública 3 vezes de consulta pública e até há estações de energia elétrica e temos que ainda obedecer aos PCU para ver, porque tem que ter um planeamento mesmo muito pormenorizado, onde há vias, onde é que são a localização das zonas verdes, etc. Senhor Presidente, quanto à questão de Massoi Kuhn sobre a planta de canalizações subterrâneas, em 2016 nós fazemos a recolha de dados junto de outros serviços, porque as informações têm diferentes formatos, portanto nós definimos critérios quanto ao formato. E prevemos que em 2018 vamos divulgar uma planta de canalizações subterrâneas para que os outros serviços, ao realizar obras públicas, possam tomar como referência. Deputado Wang Hinfei. Obrigado, Sr. Presidente. Vou dar seguimento ao Centro de Arbitragem. Agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário as suas respostas. De fato, esses dados são 112 casos. O que eu disse há pouco são casos de arbitragem. E gostaria de perguntar o seguinte. Desde 2011 até agora já são 6 anos. Será que não temos que rever este mecanismo, nomeadamente o que referi há pouco, a Lei 14 de 2017, sobre, nomeadamente, o seu artigo 19. O governo é o proponente que apresentou à Assembleia Legislativa e foi aprovada.
E o artigo 19 é para resolver os litígios entre os condôminos e quer, através de resolver todos esses litígios por base de uma arbitragem. E há muitos problemas aqui e o Instituto de Habitação, neste centro de arbitragem, depois de tantos anos em funcionamento, não sei se tem um mecanismo para rever para que este centro possa estar em conformidade com este artigo 19 da Lei 14 de 2017. Em especial, os conflitos também com as empresas de gestão de condôminos. E tendo em conta este centro de arbitragem, foi por despacho de número 66 de 2011 que o respectivo conselho será que pode resolver todos os assuntos? Deputado Chui Sai-Peng, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, também vou continuar com a minha questão. Enquanto ao controle dos lugares de estacionamento, de fato, controlando os lugares de estacionamento vai contribuir para o controle de veículos. Se continuar a aumentar a oferta, quer dizer que vai ser mais fácil em adquirir um veículo porque já tem um lugar para o estacionar. Ora, isto também vai afetar o nosso princípio de primazia de transportes públicos, porque este é que deve ser o objetivo principal e controlar os veículos é uma das medidas para atingir este objetivo. Ora, outra solução também contribui para a concretização deste princípio é o sistema pedonal e que já foi realizado um estudo de viabilidade sobre a construção desta rede em diversas zonas de Macau. Só que até a data, 10 anos já passaram, só que não estamos ainda a ver as autoridades a ter um planeamento geral da nossa rede pedonal. Parece-me que está feito tudo em pedaços. E, por isso, mesmo que a população esteja disposta em deixar de utilizar veículos, mas andando para o serviço ou andando para casa, mas temos que dar uma noção à população para conhecer como é que vai ser o nosso sistema pedonal. Outra questão, o governo já reaveu muitos terrenos, mas muitos terrenos estão ainda a ser tratados e no nosso setor de construção civil há falta de espaço para a armazenagem de materiais. Até a próxima, deputado Wu Zhouke. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo e caros colegas. Vou fazer um complemento. Quanto ao plano diretor, houve 3 consultas e participei. E na última consulta, em 2014, em julho de 2014, com as entidades de Guangdong, participei quase em todas as reuniões. Ora, quanto às propostas dessas consultas, sei quais são as propostas e o conteúdo. Mas agora, ainda não está definido como é que isto vai ser implementado e concretizado. E depois da construção de um edifício, de uma construção, então, ao lado, o que é que vai ter? Quer dizer, na proposta está tudo muito bonito. Diz que tem na zona A, por exemplo, o campo escolar. Mas como é que é o campo escolar? Não sabemos. Agora, será que vai um bairro escolar? Então, neste bairro escolar, o que é que ao lado do bairro escolar, o que é que existe? Vai haver um marco que consegue refletir aquela zona, a imagem daquela zona? Porque depois da construção, as construções que vão ser construídas numa das zonas, num terreno, vai afetar todo o terreno.
São questões que já foram colocadas naquelas reuniões do Conselho. Há um terreno próprio de um determinado plano. Por exemplo, o Sepaiwan. Houve muitos problemas e se na altura conseguir resolver todos os problemas de uma vez, então já não precisamos de arcar com essas consequências, de resolver esses problemas. Deputado Maxwell Kuhn, obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Sim, aquelas palavras chinesas. Quer isto dizer que as pessoas têm que procurar autoaperfeiçoamento, têm que esforçar-se por trabalhar, não podem ser preguiçosos e têm que servir de um bom exemplo. Acho que o senhor secretário já conseguiu isto. Também num debate das lajes, o secretário também disse que faz fotocópias nos dois lados do papel e em muitos, agora verifiquei que muitos serviços também adoptam estas práticas. Portanto, o senhor secretário conseguiu simplificar os quadros e administrativa. Isto porque o senhor secretário pode liderar a sua equipa com pouco pessoal e podem fazer muitas coisas. E já... A palavra, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Maxwell Kuhn, primeiro, cada pergunta dos deputados que fez as perguntas, escrevi tudo, mas atrás já é um papel já usado. Eu quero dizer que vou continuar a esforçar-me a trabalhar na proteção ambiental. Daqui a pouco o IH vai responder à questão do deputado Wong Hin-fei. Deputado Choi Sai-peng, eu vou dizer vários pontos. Talvez possa achar controverso. Sim, damos prioridade aos transportes públicos. Sim, também vamos construir mais silo alto. De fato, temos mais de 10 mil parques de estacionamentos, mas geralmente, regra geral, é um carro para mais do que um parque. Parece que o deputado Lauchinha ontem disse que os parques de estacionamento estão muito caros e porque tem poucos parques de estacionamentos. E, por isso, é uma regra entre a regra da oferta e da procura. E, por isso, temos de ontem o papel com o QR Code, os códigos QR. E eu creio que são assuntos que todos preocupam. Eu posso dizer que não tenho um plano para a via pedonal de todo Macau. Vamos fazendo por partes. Claro que vou pensar nisso, mas onde nós acharmos que é necessário, por exemplo, onde há elevação de nível, onde por exemplo, onde fica a colina da Guia, fazer um shortcut para as pessoas poderem cortar caminho. Eu espero fazer para as pessoas não precisem irem de escadas ou de andar nas ladeiras. E em relação à eletromecânica, a maquinaria, eu gostaria de falar que não temos muitos terrenos. Até hoje não tenho os terrenos provisórios, nem tenho 1 metro quadrado. Não temos muitos.
Pois ainda precisamos de muitas habitações públicas. E se nós damos um terreno para uma empresa ou uma associação, mas depois eu tenho 20, 30 pessoas na fila à porta do meu escritório à minha espera. Todos, e depois o governo, se quiser desenvolver um terreno, onde é que eu vou arranjar um terreno? Este é um grande problema e foi isso que eu disse nos plenários. Deputado Wujoki, depois o diretor vai responder às suas perguntas. Parece que o deputado Masoki não tem muitas perguntas. Eu pensei que era da área da construção, mas afinal o senhor é da área da cultura. Senhores deputados, antes de responder, eu queria perguntar bem ao deputado Von o que é que estava a referir na última parte do conselho, qualquer coisa. Não percebi bem. Sim, a última passagem da sua intervenção. Ou seja, Que o seu centro de arbitragem há 7 membros. Parece um bocadinho esquisito porque é que só se tem 7 membros. Geralmente é 3 ou 1. Como é que podemos ter um tribunal arbitral? Porque um é um representante do governo, um é da área jurídica e 5 membros da sociedade. Então, após 6 anos de funcionamento deste centro, será que este centro consegue funcionar? Gostaria de saber só isso. Obrigado pelo esclarecimento. Quanto àquele regime de administração de condomínio, esperamos que os interessados possam dar prioridade à arbitragem, mas só que isto é voluntário. Já estimulamos os interessados. Eu creio que os incentivos já são suficientes, só que os interessados cá não vêm, também não têm remédio. Porque nós... Só que depois da arbitragem, todo o processo, os interessados não querem assinar o acordo. Este é um aspecto. O outro aspecto, como é que funciona este conselho? Eu só desempenhei o cargo de presidenta há poucos meses, mas eu posso que podemos, então, comunicar e dialogar em relação a esta matéria. Vou fazer um complemento para dar uma resposta ao senhor deputado Wujoki sobre a zona A. Sim, está com muitos receios, preocupações. O que é que vai ser, que construções vão ter na zona A? Já estamos a construir as redes viárias daquela zona e estamos a seguir os nossos projetos e o nosso planeamento. E todas as informações já estão na página eletrônica e como faz parte do Conselho, então falamos depois no Conselho, também podemos falar ou discutir sobre esta matéria. E parece-me que ainda não respondi uma questão do senhor deputado Wujoki sobre os engenheiros, arquitetos. Há bocado já falei. Pelo menos anualmente vamos continuar a manter os 10 mil milhões do nosso PIDA. Não sei se vou mesmo considerar, mas vou tentar manter este valor para ter trabalhos no valor de 10 mil milhões de patacas. Há mais questões que eu ainda não respondi? Sistema pedonal? Já respondi, não? Sim, já respondi? Sim. Gás natural, também, que acho que já também respondi. Quanto a gás natural, quanto à concessionária, contrato, há exigências. Por isso, nós temos que arranjar um terreno para fazer isto. Porque há uma cláusula contratual sobre isto, a criação, arranjar um terreno para o desenvolvimento de gás natural. Agora, quanto a uma questão da senhora deputada Lamyok Fong, que ainda não respondi há bocado, sobre os terrenos pequenos, lotes pequenos.
4.600 e depois há uma parte que é utilizada pelo pavilhão desportivo no Yauhon. Podem ter ponto de vista também. Há uma pequena construção e os idosos estão a jogar alguns jogos lúdicos e depois xadrez e depois Lamau, na zona de Lamau também tem um ponto de vista diferente. Nós vamos utilizar aquele terreno, mas acho que aqueles 2 lotes é mesmo pequeno demais e depois não consegue construir apartamentos ou frações com áreas adequadas. Vão ser frações muito pequenas. Se calhar vamos ponderar sobre o kindergarten, lares para idosos, etc. E algumas instalações públicas. Então, eu prefiro utilizar os pequenos lotes para as instalações públicas. Mas ainda tenho questões por responder, não? Acho que já respondi a tudo, não? Parece-me que sim. Sim, senhor deputado Choi Sai-Chuen. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário e seus colaboradores. Sim. Depois do debate de 2 dias, agora já são 7 horas, 7 e tal horas. E acho que muitos dos nossos colegas já pronunciaram-se e o secretário também deu resposta e tenho alguma coisa que gostava de partilhar convosco. Nos últimos 3 anos, o volume de trabalho da sua tutela aumentou imenso, nomeadamente em alguns serviços, mas o secretário consegue manter-se o número de funcionários e também reduzir os serviços de 15 para 12. Mas eu acho que nos próximos 2 anos, se calhar o secretário pode, se houver necessidade, pode recrutar mais funcionários. Sim, se houver necessidade, pode fazê-lo. Mas há que assegurar a transparência e a existência de necessidades. Então, acho que a Assembleia e a sociedade podem aceitar isto. Por exemplo, no ano passado, discuti muito com o presidente do IAK sobre a administração das partes comuns de condomínios. E eu acho que com a implementação desta lei, acho que há que recrutar mais pessoal para trabalhar neste âmbito. Por exemplo, há comissões administrativas dos edifícios, há muitos problemas. Porque quando houver problema, estas pessoas vão logo à IH para resolver o problema e não aos tribunais. E, por exemplo, podem-se recrutar mais de 10 pessoas e não 100 pessoas. Acho que assim pode assegurar os serviços a prestar aos cidadãos. Por exemplo, as obras públicas, tal como disse o diretor, para tratar os assuntos com os arquitetos, engenharias e também o secretariado, as obras públicas têm mais trabalhos. Eu também concordo com o secretário, mas, por exemplo, as obras públicas, numa intervenção antes da ordem do dia, minha e com o deputado Wang Hinfei, numa sociedade, se calhar as obras públicas têm de criar um departamento para equipamentos eletromecânicos. E com a criação deste departamento, podemos ouvir as opiniões do sector e também dos cidadãos, porque assim podemos salvaguardar a necessidade e também a segurança dos cidadãos. Portanto, espero que as obras públicas possam criar ou tratar deste assunto, porque isto vai contribuir muito para a sociedade.
Mas, tal como disse alguns deputados, o processo de apreciação de projetos, o diretor já deu resposta, mas há ainda muitos problemas que perturbam os promotores de empreendimentos, porque depois da recepção do projeto, há que ainda um certificado para procedimentos seguintes. Porque depois de adquirir uma fração, já tenho licença de utilização, mas se não conseguir fazer o registro definitivo, esta fração ainda não é minha. Eu percebo que há dificuldade na emissão de certificado, sim, porque há muitos encargos, há ainda trabalhos por fazer, mas mas não se consegue emitir certificado ou estes trabalhos não se conseguem ser concluídos, isto é por causa dos promotores de empreendimentos ou quais são as razões se ganhar as obras públicas podem emitir termo de garantia ou exigir aos promotores prestar uma caução no valor, por exemplo, no valor de 5% do valor das obras. O secretário também referiu que o plano diretor e alguns deputados também perguntaram ao secretário se pode ou não comprometer a sua conclusão. Eu percebo, porque isto não só tem a ver com o senhor secretário, porque o senhor secretário não pode decidir isto. Mas no futuro, ao adjudicar esta obra a uma empresa, temos de fixar regras e também ao escutar as opiniões de diversos serviços. Isto leva muito tempo. E durante estas consultas, sim, os serviços podem pronunciar-se sobre o planeamento. Isto leva se ganhar meio mês e depois, quando houver um plano preliminar, pode também consultar os serviços para apresentar opiniões. Acho que o secretário pode lidar esses trabalhos. Por exemplo, na primeira fase da consulta, os serviços podem apresentar sugestões e quando houver um plano preliminar, então os serviços podem emitir novamente, opiniões. E se seguimos este procedimento, então, se ganhar até novembro de 2019, podemos concluir o plano diretor. Acho que o senhor secretário pode ponderar este assunto. E mais, nos últimos 2 dias, muitos já falaram da lei de habitação econômica. Tem a palavra o senhor secretário. Senhor vice-presidente Choi Sai-chan, vou responder todas as perguntas. Eu não sou teimoso. Não me importo de aumentar o número de funcionários. Posso chegar até 3.700 trabalhadores. Creio que no próximo ano vou aumentar em cerca de 100 trabalhadores. Agora, o problema é se eu consigo contratar ou não. É que eu não gosto de falar dos outros. No entanto, todas as nossas carreiras, ou a maioria delas, têm que passar pelo recrutamento centralizado. O IH está a contratar pessoal e quando chega, não sei. E aconteceu algo onde o IH demitiu cerca de 40 trabalhadores. Nós temos que saber se temos talentos. Outra coisa é seguir os procedimentos. No próximo ano, na nossa tutela, pode aumentar cerca de 100 trabalhadores.
Eu não disse que não podia contratar. Agora, eu tenho as minhas dúvidas se os meus serviços públicos conseguem ou não contratar 100 pessoas. Podem perguntar aos meus diretores quanto tempo demora para contratar uma pessoa. Se não precisar de um ano, se calhar 10 meses. Todos dizem que é um ano para contratar pessoal. É muito complexo contratar pessoas, porque não temos que seguir todos esses procedimentos de contratação. Eu, no próximo ano, tenho orçamento para mais 100 trabalhadores. E no próximo ano vou vos dizer quantos funcionários eu contratei. E sobre a situação eletromecânica, concordo. E sobre... Eu não creio que outra situação não é porque as obras públicas querem fazer ou não fazer. Talvez depois o senhor diretor possa responder sobre esta matéria. E em relação aos procedimentos e o tempo, atualmente, durante o processo da avaliação das propostas, eu posso vos dizer que em Macau nós fazemos um mau trabalho em relação ao passado. Antigamente, como podemos avaliar as propostas? Agora, todos querem jogar no seguro. Pergunta-se à assessoria jurídica, pergunta-se sempre ao departamento jurídico. Sabemos que o departamento jurídico tem muito trabalho. Exige-se um parecer do departamento jurídico. Agora, o plano diretor atrasou-se um pouco porque há um problema e tivemos que solicitar um parecer ao departamento jurídico. Agora, tudo solicita um parecer jurídico. Agora, quem manda nos nossos serviços é o departamento jurídico. Tudo pergunta-se nesse departamento. Ninguém pode decidir se é assim ou não é assim. E por isso é assim que nós atrasamos um bocadinho no trabalho do plano diretor, porque a comissão de avaliação das propostas acham que há algum problema. Eu sei que os nossos departamentos jurídicos têm muito trabalho. E sobre as opiniões, senhor vice-presidente, é muito fácil falar, mas não é fácil de fazer. É que o diálogo entre serviços públicos, de fato, há problemas. E tudo é vinculativo. Qualquer serviço público que emite um parecer, temos que seguir tudo. Seguir às riscas. E por isso, quando precisa 10 itens, um serviço diz que tem 10 itens, temos que seguir os 10 itens. E por isso, se não seguir todos os itens exigidos pelos serviços públicos, ninguém vai fazer nada. Por isso, o tempo é uma coisa e procedimentos são outros. Eu creio que já respondi tudo. Obrigado, senhor secretário. A questão do vice-presidente Choi Sai-chan, de fato, desde a recepção do pedido e a avaliação e a emissão da licença de utilização, porque é um comprovativo comprovando de que é possível utilizar o tal terreno. Mas há que ter em conta outras obras que têm de ser realizadas, por exemplo, um viaduto ou uma passagem superior, provavelmente não por razões imputáveis ao empreiteiro. Mas quanto à caução bancária, isto não quer dizer que, se não cumprir essas normas, o governo, para além de confiscar a caução, há que também andar a recuperar as despesas realizadas para a conclusão das obras. Daí que tudo isto também vai levar o seu tempo. Tenho ainda algum tempo, vou falar de duas coisas que tem do senhor vice-presidente, questões do vice-presidente. Ainda bem que não lancei algumas coisas antes, senão, porque não
não conseguia concluir o trabalho. Quanto à recepção dos projetos, ora, se achar que é para aprovar, aprova, e se não conseguir, então não aprova, mas cada um tem... Depois todos discutem sobre o papel, digo o papel, o documento, e depois são quatro. Se um departamento, se um serviço vai discutir o documento um dia, um serviço um dia, então se for 4 serviços envolvidos, então são 4 dias. Então, por que é que não poderá isto ser feito de uma só vez? Uma reunião por semana? A não ser que o diretor esteja lá, porque se o diretor não estiver naquela reunião, então todos dizem que eu tenho que levar a casa para perguntar ao superior hierárquico. Ninguém quer tomar decisões agora. Sim, já falei sobre isto. Agora, nem licença, já não falo da licença de utilização, agora as vistorias. Nem consigo concluir o meu trabalho. Antigamente, sentávamos num apartamento de um edifício para assinar tudo. Mas agora, todos dizem que não tomo decisão porque tenho que falar com o meu superior hierárquico. Quando da tomada da posse, tinha 3 tradutoras, porque a população de Macau sabe que eu não domino a língua chinesa. E depois, trabalhando, 2 saíram. E um tradutor veio para a Assembleia. Está na Assembleia agora. Agora, na altura... Porque não... Depois estava com falta de tradutor. E depois pedi 3 tradutoras. E depois eles só me deram mais 2. Mais um. Agora só tenho 2. Agora só tenho 2 tradutores. Intérpretes tradutores. Este é o gabinete do secretário. Talentos. Há falta de pessoa qualificada. Já não falo dos outros. Agora o secretário, diz que o secretário tem poder. Ora, mesmo pedindo, não me dá. Ora, interpelações orais, logo no início do ano. Então, como é interpelação oral, então eu só venho na Assembleia, então, para respondendo oralmente, verbalmente, para eu não ter que pedir ao tradutor para traduzir um documento. Então é melhor eu anoto as questões e depois venho à Assembleia para dar uma resposta verbal. Por que é que eu tenho que responder a todas as questões? Para não levar questões para casa, para ser um trabalho da casa para mim e preparar as coisas por escrito. Eu tenho alguns problemas que os outros secretários não têm, porque eu não domino a língua chinesa. Mas só tenho 2 tradutores. Mas tive 3 numa altura. É difícil contratar tradutores. Porque é que pedimos aos nossos trabalhadores para envidar todos os esforços para concluir o nosso trabalho. Presidente Chesa Chang, obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário. Há também uma coisa que gostava de discutir com o secretário sobre o seguinte: muitos colegas também falaram da proposta de lei da habitação social e também será possível que com a chegada da lei da habitação econômica, será que o senhor secretário vota ou não? Durante a revisão da lei da habitação econômica, podemos discutir os novos tipos de habitação pública. Eu tenho uma proposta imatura e, se esta for possível, mas o senhor secretário também já respondera a questões da Lamilfong sobre os terrenos pequenos. Se no futuro, se houver 1 ou 2 parcelas reavidos, então será possível, através, ou seja, o governo pode construir habitações nestes terrenos e
e também através de projeto, concepção e construção e apenas um processo de obtenção de proposta já chega. E, por exemplo, podem construir a cave e transpor o parque no superfície do terreno, em se houver novos tipos de habitação pública. Então, sim, podemos ter mais flexibilidade para tratar este assunto. Assim, acho que pode satisfazer as exigências dos colegas, devido a zero oferta nos próximos 2 ou 3 anos. Então, podemos dar uma justificação à população. Senhor secretário, temos ainda 25 minutos. Pode acabar, usar da palavra toda. Se quiser pedir aos diretores, também pode. Obrigado. Primeiro vou responder tudo e não levar trabalho de casa para casa. 2 questões? Sim. Se nas design em bio, eu acho que é possível. Mas temos que separar 2 coisas. Nas habitações económicas tem que abrir concurso. Agora, abrir concurso para 100 casas ou 200 casas não vale a pena. Então, o Conselho disse que abrir um curso para 100 ou 200 não chega. Agora, para habitações sociais, como a habitação tem um mecanismo permanente para requerer uma habitação social, então isso sim. E em relação ao senhor vice-presidente, a sua questão, nós podemos partilhar uma situação. E agradeço esse tempo e nós estamos sempre a trabalhar. Nossa primeira versão não era lei da habitação econômica. É a lei do arrendamento. A lei do arrendamento público. Não é só habitação social. Podia incluir as classes sanduíches, os jovens, mas a lei proíbe isso. E depois voltamos atrás e depois é o que temos, a lei da habitação social. No início, o novo tipo de habitação era um arrendamento das habitações públicas para famílias mais vulneráveis, entre outras. Mas a lei tem que ser clara, senão temos que ser só para habitação social. E naquela altura não tinha condições de escrever bem que tipo de arrendamento. Nós pensámos nisso, mas não foi possível. Mas se no princípio disse isso, já todos estavam à espera deste novo tipo de habitação e todos estavam a perguntar sobre isso. E, claro, nós precisamos de tempo, nós estamos sempre a pensar nos problemas da população, mas há situações em que nós não conseguimos fazer. Mas eu não me importo vir à Assembleia Legislativa, explicar. Mas, no princípio, era para arrendar aos jovens e não para vender. Quando me convidarem para vir à Assembleia, venho sempre de imediato. Já respondi a todos. Senhores presidentes, senhores deputados, em primeiro lugar, ontem, depois de ver os meus dados, esta é a minha especificidade. Eu tenho que escrever todas as minhas perguntas, porque eu não sei ler em chinês. E por isso tenho que fazer uma chega numa seguinte questão. Sobre as tarifas do metro ligeiro, não respondi. Também não tenho condições para responder agora. O deputado Cholapran também falou sobre o traçado de Macau. Vamos fazer, mas vai ser num próximo passo. E também sobre o deputado Holson, sobre o terreno da Avenida Venceslau Moraes, aquele terreno da SEM. Podem ir atrás de mim. No próximo ano, no quarto trimestre, vamos iniciar as obras. Primeiro, não estou preparado, não tenho nada preparado sobre isso e agradeço à Assembleia Legislativa
que desde a primeira linha de ação governativa até agora, que é uma grande alteração, passados 4 anos, muitos deputados já elogiaram os trabalhos dos meus colegas. Quero salientar 3 pontos. Primeiro, as senhoras, dos deputados diretos. Son Peck-Hay, deputado Chanhek Lap, deputado Bak Soi Kuon, elogiou-nos bastante. E os outros também elogiaram-nos. Eu creio que nossa equipa está muito contente, mesmo com eu sei que reconheceram o nosso trabalho e agradeço imenso, e isso vai elevar o nosso espírito de confiança. Se eu pudesse filmar na primeira lá em 2015, abril, vocês podiam ver as caras dos diretores. E depois das lá podiam ver as caras dos diretores. Já alteraram imenso as suas caras. Estão muito mais contentes. Às vezes, os deputados estão sempre a solicitar, a perguntar sobre as obras. Nós, quer tudo, quer projeto, quer as obras, vamos acelerar os trabalhos. Mas as obras têm que se falar sobre o seguinte. Às vezes, que todas as obras têm os seus problemas. Mas se acelerar nas obras, mais problemas acarretam. Espero que percebam um ponto. No passado, havia muitos projetos, muitos estudos, mas há situações em que não havia condições de dar seguimento aos trabalhos. Por exemplo, o projeto das Portas do Cerco. Nós prevíamos que não estava lá o time, o campo operado não estava ali, mas eles continuam lá. Então, como é que eu vou fazer? Há pouco, o deputado não quis dizer o local. Parece que é o vice-presidente sobre as obras. Claro que há certas situações que nós temos que alterar. Por exemplo, a ilha artificial. Eu, quando cheguei, o parque de estacionamento da ilha artificial tinha que ter uma cave de 20 metros de profundidade, num terreno aterrado há pouco tempo. Como é que é possível, então, também já circular veículos nesta área? Então, o GDI alterou o projeto e fez-se tudo para se conseguir já utilizar e conseguir circular veículos ali. Ali é cerca de 10 mil milhões de orçamento. Agora, já não há a cave. Agora, o parque de estacionamento é por cima, na superfície. Claro que nós agora vamos circular, a ponte vai circular já nas 3 regiões. E, por isso, há certos projetos que têm de ser alterados. Por exemplo, há certas situações que também não disse muitas coisas. Por exemplo, o metro ligeiro. No projeto do metro ligeiro, eu não concordo a 100%. Mas aquilo que não posso falar, eu vou tentar fazer. Mas vou tentar atingir os resultados num curto período de tempo, que é circular já o metro ligeiro em 2019. Hoje e ontem também falou-se várias questões de que eu não quero avaliar nem interferir noutras pessoas. Mas eu sei das minhas funções. Eu sou o 5º secretário. Eu sei quais as minhas competências e, por isso,
no intervalo, falei com o deputado Zé ontem, falar sobre a lei de terras, falar do Horizon, eu vou responder da mesma maneira. Eu sei de que área pertenço, não vou tocar noutras áreas e eu só vou fazer o meu trabalho. Por fim, eu tinha dito aqui sobre que o trânsito, que qualquer se não fazer nada também é uma opção. Eu não quis várias políticas. Claro que há pessoas que não concordam comigo, mas acreditem-me. Eu não penso noutras coisas. Eu só penso no bem de Macau, penso para o bem da população de Macau e as próximas gerações de Macau. Por exemplo, ontem e hoje já se falou muito e no próximo mês, em princípio, vou cá para debater sobre as tarifas dos autocarros. Já disse que anualmente o governo paga 1.000 milhões de patacas. Agora, cada passagem 6,60. Os passageiros só pagam 2 patacas. Agora pensem quanto é que nós vamos subsidiar para o metro ligeiro. Claro que no princípio não é muito, porque a linha da TAP é curta. Mas se cada vez vamos ter mais linhas, mais traçados, o custo vai elevar. Porque o custo de serviço vai elevar, como foi referido a deputada Lei Chang-yi e a deputada Sopeque também. Se me pedirem, eu faço na minha tutela. Se apressarem-me, eu faço ainda mais rápido, mas para o funcionamento do metro ligeiro depois vamos ter que pagar muito. Hoje é 1.000 milhões para os autocarros. Na Taipa, para o metro ligeiro, não deve ser muito dinheiro. Mas depois, com o traçado da CEP Taiwan e no futuro para Macau, os custos vão elevar. O subsídio a ser pago pelo governo vai ser cada vez mais. E eu concordo e também vou continuar a vir à Assembleia Legislativa para explicar tudo. Cada um pode ter as suas opiniões, mas não me importo nada vir à Assembleia esclarecer tudo, porque até hoje não faltei a nenhuma reunião da Assembleia Legislativa. Plenário, venho. Reuniões das comissões de acompanhamento, venho. Das reuniões das comissões de permanente, eu percebo que tem os problemas dos artigos e, por isso, venho a todas as reuniões da Assembleia Legislativa. Nunca faltei uma e vou continuar a vir. Já fui à Comissão de Acompanhamento da Lei Chang-yi, se calhar depois já vamos vir outra vez. E eu venho com todo o meu contentamento. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores deputados. Agradeço imenso. Muito obrigado. Senhores deputados, creio que já podemos encerrar a reunião mais cedo, só resta um pouco mais de 10 minutos. Daí que o debate da SLAC 2018, hoje é o último dia, já concluímos todo o debate de todas as áreas. Agradeço a presença do Sr. Secretário e seus colaboradores na reunião de hoje e amanhã já não vamos ter sessão plenária para o debate da SLAC e, em princípio, no dia 13 e 14, reservamos esses 2 dias para
sessões plenárias em relação ao orçamento para o próximo ano. Espero que os senhores deputados se preparem, pois estamos ainda a aguardar outras propostas de lei a serem apresentadas a nós por parte do governo. Eu sei que os senhores deputados também têm muitos a fazer, então esperam que reservam esses 2 dias, 13 e 14, porque têm ainda pedidos de realização de debates e temos que concluir todos esses trabalhos, é que possamos então entrar de férias de Natal, do Ano Novo Chinês e do Ano Novo. Declaro encerrada a reunião.